No capítulo 2, Deus deu para Nabucodonosor um sonho, ele esqueceu e veio a interpretação. No sonho real de Deus, havia então uma estátua real, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Persa, o quadril de bronze, a Grécia, as pernas, um longo império de ferro, e os dedos e artelhos em parte de barro, em parte de ferro. Isso é profecia, isso não é historinha. Isso era verdade. Agora no capítulo 3, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, resolveu pegar o que era real, uma imagem real, uma história real, um sonho real, e fazer uma representação. Então, ao invés de usar a palavra imagem, eu vou usar uma representação. Irmãos, o que é uma imagem? Eikon. Eikon é uma representação. Por exemplo, você pega uma paisagem real e faz um quadro. Aquilo é uma imagem, é uma representação. Eu gosto de cavalo, esses dias me deram uma imagem de 2 cavalos. Pegaram 2 cavalos, olharam para os cavalos e fizeram uma pintura. Então o Nabucodonosor resolveu fazer uma imagem, uma representação, como era o rei da Babilônia, contrário ao original. E ele manda fazer uma estátua toda de ouro. A Babilônia sempre usou o sistema sexagesimal. Sistema de 60, o número 6 ou 60. Um côvado babilônico tem 60 centímetros. Essa imagem tem, segundo o pastor Mark Finney, a altura de 36 metros de altura por 3,6 de base. Esses 36 metros já conta o pedestal. Mais ou menos 10 a 11 andares. Isso, irmãos, numa cidade, você olha um prédio de 10 andares, está tudo certo. Mas imagine no deserto, uma estátua de 36 metros de altura, e aí o rei manda chamar todos os governadores das províncias. Primeiro vieram os sátrapas. As satrapias eram as províncias maiores. A palavra sátrapa pode ser traduzida por príncipe. Então os príncipes, depois os governadores, os prefeitos, aí veio o pessoal do serviço militar, a aeronáutica, a marinha e exército, todos os oficiais da área militar, reuniu todo o povo numa grande campina, milhares, talvez milhões de pessoas, e disse assim: Deus falou de uma estátua com vários metais, mas eu vou contra o que Deus falou, porque eu sou o rei da Babilônia, e o meu ouro jamais passará. E então, quando vocês ouvirem a banda da Babilônia tocarem, todos devem se ajoelhar e adorar a estátua que representa a mim e o meu reino. Daniel tinha impressionado Nabucodonosor. Por um tempo ele assentou a mensagem, mas depois ele retrocedeu. Ele foi convencido, mas não convertido. A sua conversão está no capítulo 4. Nabucodonosor estará no céu. Ele se converteu. Ele estava apenas convencido. E então chegaram os fofoqueiros e disseram para Nabucodonosor que tinham inveja porque eles tinham sido promovidos. Eram da mesma classe de oficiais. Ó rei, tem um judeuzinho aí que não estão disposto a te adorar não. Aí o Nabucodonosor fez um ato inteligente. Ele foi conversar para ver se era verdade, porque ele respeitava aqueles garotos, aqueles meninos. É verdade que vocês não vão me adorar? E eles disseram: rei, nós não estamos indecisos. O senhor ainda veio perguntar para a gente? Irmãos, aqui é uma tremenda lição que a gente vai aprender. Algumas coisas em nossa vida, irmãos, têm que estar completamente definidas. Completamente definidas. Com o pecado eu não terei contato.
Não adianta vir uma mulher me assediar, não adianta alguém querer me levar para roubar alguém, não adianta me estimular a mentira, ao engano, à imundícia. Não, isso já está definido, eu sou de Jesus e pronto. Mas não vamos fazer isso. Aí você conhece a história, ele manda acender a fornalha para intimidar 7 vezes mais, e aqueles oficiais, ele fica irado, você vai ver que tudo isso se repete, ele fica irado, e quem está irado é o diabo, cheio de fúria, e aqueles homens que jogam Ananias, Misael e Azarias na fornalha morrem, mas de repente Deus entra em cena, e o Nabucodonosor, segundo Ellen White, tinha o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus Cristo, Filho de Deus. E apenas as amarras, as cordas foram queimadas. E Deus foi exaltado. E aquilo fez parte do processo para a conversão de Nabucodonosor. Irmãos, por que essa história ela é profética? Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, algumas lições. Deus não quer que você conheça a sua palavra. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Conhecer na Bíblia é experimentar. Conhecer na Bíblia é praticar. Algumas traduções, quando falam da coabitação entre um homem e uma mulher, de um relacionamento sexual conjugal, diz assim: fulano conheceu fulana, teve relações sexuais com ela, praticou relações sexuais. Conhecimento de Deus e das coisas de Deus não passa pela mente apenas, entra pela mente, mas passa por uma experiência interna, onde você vive na prática com as suas mãos, e é isso que esses jovens tinham. Eu vou citar, depois você pode estudar em casa. Quando você pega Daniel 3 e Apocalipse 13, você vai encontrar os mesmos elementos que se repetirão no fim da história. Nós vamos ver agora como Daniel 3 e Apocalipse 13 têm o seu cumprimento paralelo. Por exemplo, em Daniel 3, do verso 5, diz assim: no final, e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Deus tem uma verdade real, crua, imutável, a perpetuidade da sua lei, a santidade do sábado, a volta de Jesus, a doutrina da salvação que Deus revelou ao homem. Irmãos, então a história é assim: Deus revela uma coisa, mas o homem faz uma imitação, uma representação, uma imagem, uma cópia, uma contrafação daquilo que é verdadeiro. Então nós temos uma imagem falsa em contrafação com a estátua verdadeira, que está em Daniel capítulo 2. Segundo o pastor Mark Finley, essa história real é uma miniatura, uma maquete de Apocalipse 13. Portanto, uma história profética para nos inspirar a ter fé nas provações que nos desafiam a obedecer a Deus ou aos homens. A história se repetirá. O poder político e militar de Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 11, os Estados Unidos da América farão uso do poder estatal para apoiar uma instituição religiosa de Apocalipse 13, 1 a 11, 1 a 10, melhor dizendo, que é uma representação, uma imagem, uma imitação da verdade, uma falsa representação do Deus verdadeiro. A Bíblia diz assim: salvação somente através de Jesus. Babilônia diz: fale com a mãe que o filho atende. Salvação tem que passar por Maria. A palavra de Deus diz: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
O Catecismo Romano diz, o quarto mandamento é o domingo, dia do sol. Se você pegar a carta circular, que é uma encíclica, uma carta circular do Papa Francisco, e ler a carta sobre o dia de guarda, até a metade você vai dizer que ele é adventista do sétimo dia. Bem na metade diz assim, e o sétimo dia, todos os textos da Bíblia, e o sétimo dia é o domingo. E você já encontra vários calendários, que começa o primeiro dia na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo cai que dia? No sétimo? E ele diz, o sétimo dia é bíblico, e o sétimo dia é o domingo. E o mundo está se preparando, irmãos, para duas agendas. A primeira agenda, agenda familiar. Quem aqui é contra a família? O modelo bíblico da divindade. Um homem, uma mulher, um macho, uma fêmea, procriando filhos. Para mim, a maior prova da imagem e semelhança de Deus é o poder da procriação. O homem cria, o homem procria. Mas se pega um modelo que o mundo inventou, não importa se é macho, fêmea, seja quem for, o importante é a família. E essa família tem que ter um dia para descansar. E o dia original é o sábado do Senhor teu Deus, do pôr do sol ao pôr do sol de sexta-feira, bíblico. Mas a imagem, a representação será o dia do sol. E aí vai dizer assim, agora você tem uma imagem. Você escolhe adorar o Deus verdadeiro, guardar o sábado, ou você vai adorar a imagem, a representação do dia de descanso que é o domingo? Muito bem, o mundo está sofrendo. Dizem os estudiosos que nos próximos 30, 40 anos, se o mundo chegar a 9 bilhões de pessoas, não haverá condições de alimentação. Então haverá uma agenda em defesa da natureza. E a Bíblia diz que aqueles que destroem a natureza, Deus os destruirá. Então vai existir um dia para a família e para a natureza descansar. E vai ser o mesmo dia, uma imagem, uma representação da verdade. E você vai dizer, não, mas domingo eu vou trabalhar? Domingo eu vou abrir o meu comércio, a minha indústria, domingo eu vou plantar? Então você vai gerar poluição, então você vai usar o teu carro, então você vai destruir a natureza, então você está contra o sistema? E você vai ter que escolher. Irmãos queridos, o verso 8, há uma lição muito importante para nós. Capítulo 3, verso 8 de Daniel. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. O governo mundial tem um povinho aí, os guardadores dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que não está disposto a guardar o domingo não. Que não está disposto a cuidar da natureza no dia do sol. Irmãos, nós seremos acusados de sermos contrários à ordem, ao bem-estar da sociedade, da comunidade. Agora veja, o Nabucodonosor, ele teve como líder, e todo líder deveria ter, a sabedoria e a prudência, e pelo menos a humildade, de quando uma pessoa é acusada, chamar essa pessoa e perguntar para ela, é verdade que é isso mesmo? O fato é, irmãos, que muitos serão chamados aos tribunais para responder por sua fé. E muitos nem saberão a que fé estão seguindo. Porque haverá uma acusação formal. E houve então essa acusação formal. E o Nabucodonosor chamou eles e perguntou. E no verso 15, ele diz assim, olha, eu vou dar uma outra chance para vocês. Bem no meio do verso 15 diz assim, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Irmãos, muito em breve, o povo de Deus será chamado para fazer a mesma coisa. Prostrai-vos e adorai a imitação da verdade, a contrafação da verdade. Há vários projetos em andamento, a gente não sabe onde isso vai parar. Mas a ideia é o seguinte,
o dia em que o mundo tiver uma crise de proporções globais, ela deverá ter um governo global para resolver essas crises. Existe um plano de que os pequenos organismos de controle, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Comércio, se tornem não órgãos de controle, mas que haja um governo já pré-estabelecido mundialmente. Estourou um problema que afetou o globo. Não é cada país fazendo o que quer. Haverá um governo mundial. Uma agenda comum com o governo mundial. E esse governo mundial vai desafiar você e a mim a adorarmos Babilônia ou ao Deus verdadeiro. E aí, irmãos, o mesmo pedido que foi feito para Ananias, Misael e Azarias, prostrai-vos e adorai, ou seja, aceitai o que o mundo está ordenando. E você e eu teremos que enfrentar um governo plenipotenciário. Aqui, irmãos, é um governo plenipotenciário, quer dizer, um governo com poder mundial. A Bíblia é muito clara de que haverá dois poderes que se unirão num só poder. As duas bestas, os dois poderes, besta é poder, Apocalipse 13, se unirão num só. Agora não será mais uma decisão monocrática, mas uma decisão a duas mãos ou a quatro mãos, mas Roma e Estados Unidos imporão leis. E eu e você seremos chamados a dizer, prostre-se, aceite, participe, faça parte da comunidade, aceite o pecado como ele é, aceite os pecadores sem transformação, aceite sodomia, aceite Gomorra, aceite como foram nos dias de Noé, aceite como foi nos dias de Ló, como disse Jesus, aceite, está tudo certo, o importante é amor, o importante é aceitação, prostre-se, adore. Mas você vai pegar a palavra de Deus e vai dizer, isso não é verdade, isso é imagem, isso é representação, isso é imitação falsa, isso é contrafação, isso é mentira. Um pouquinho mais para frente, haverá então uma adoração obrigatória. Apocalipse 13, verso 16, eu não vou ler por causa do tempo, será um decreto obrigatório. Também será um decreto, agora veja, irmãos, Daniel 3, o verso 10, isso aqui é importante, Daniel 3, o verso 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem, Apocalipse 13, 16 diz todos, todo homem, Apocalipse fala todos. Um governo plenipotenciário, um decreto universal para todos. A ideia é, sigam o sistema humano em lugar do sistema de Deus. Agora vem o desafio. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O verso em Apocalipse 3, 16 e 15 diz assim, que sairá um decreto de morte, para que fizesse morrer a todos quantos não obedecessem. E como os 3 jovens hebreus, você e eu, se estivermos vivos, seremos desafiados a confrontar, a desobedecer o decreto de morte com a própria vida. Desafiar um decreto de morte à custa da própria vida. Isso vai acontecer. A história vai se repetir.